Vamos hoje falar sobre algo importante, que é um assunto muito tabu e tem sido muito falado em muitos lugares, e eu quero hoje falar o mais rápido possível, mas ser bem direto a esse ponto, que é a questão de você se associar com pessoas que proferem de boca a mesma fé que você, né? Dizem apoiar a mesma causa, porém as suas vidas são vidas totalmente ao contrário daquilo que ela fala. São pessoas ligadas a coisas que são destruidoras. Eu quero trazer um texto para você só ter a noção do que eu estou falando, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 5. Quem escreveu essa carta ao povo de Corinto foi o apóstolo Paulo, um homem muito inteligente, poliglota, tinha conhecimento, tinha um discernimento espiritual muito grande. E ele diz aqui nessa carta, no capítulo 5, eu vou ler só um verso aqui, no verso 11, diz bem assim: agora vos escrevo que não vos associes com aqueles se dizendo irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse nem comas. E no versículo 13 ele fala o seguinte: Deus julga os que estão de fora, porém dentre vocês tire essa pessoa que é praticamente um iníquo. Em outras traduções está: tire, porém, dentre vós a esse que é semelhante um iníquo. O que Paulo quis dizer nesse contexto aqui? Que existia no meio da igreja, como até hoje existe, e quando eu digo igreja, eu quero falar aqui claramente que igreja não é uma denominação religiosa, uma instituição onde ali tem um pastor, ali tem pessoas ali que regem ali de forma hierárquica. Não, estou dizendo da igreja de Cristo, que está espalhada por toda a terra. Não estou falando contra que você que me ouve deve ou não deve congregar em um lugar, até porque eu creio que toda pessoa que está fora do corpo de Cristo não é membro, porque um membro ele tem que estar totalmente conectado ao corpo. Mas eu conheço pessoas que congregam em comunidades dentro de casas e não em templos grandiosos, monumentais, e que tem ali uma estrutura que cabem 3, 4, 5, até 20 mil pessoas. Eu conheço pessoas que congregam em casas, né, dos irmãos, e ali eles também estão ligados, conectados à igreja. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia é bem clara sobre a associação. Você que tem a fé em Cristo, você que tem a fé em Deus, você que é uma pessoa idônea, correta, uma pessoa que quer o certo, que faz o certo, que trabalha, que tenta buscar a justiça, você não é 100% certo, porque ninguém é. Porque temos em nós uma coisa chamada pecado. O pecado habita na carne, na nossa matéria, e ele automaticamente influencia nossas escolhas, nossos pensamentos, nossos resultados. Como nós conseguimos reverter isso? Por um processo chamado santificação. A Bíblia fala que a santificação começa quando eu confesso Jesus, eu aceito Ele como meu Salvador e eu me arrependo. O arrependimento é o quê? Nada mais, nada menos que mudança de mentalidade. Quando eu mudo minha mentalidade, logo eu mudo minha forma de pensar e automaticamente eu vou mudar minha forma de agir. Com isso, quando eu mudo a minha ação, os meus resultados também são mudados. Ficou bem claro isso? Então, não é sobre a questão aqui pessoas que estão de fora do corpo de Cristo. Porque quem está fora do corpo, quem não tem comunhão com Cristo, quem não está ligado à igreja de Deus, essas pessoas, infelizmente, é uma verdade, estão cegas, espiritualmente falando. E nosso desejo é que eles venham a se conectar com esse corpo, que eles venham a se arrepender, que eles venham a mudar a sua forma de pensar e de agir. Mas eu quero deixar claro que tem pessoas que estão conectadas ao corpo de Cristo e mesmo assim ainda não mudam a sua forma de agir e se comportam da mesma forma que se comportava outrora. E o pior, tem gente que piorou, porque existe uma roupagem por de fora, criaram um estereótipo, mas dentro das suas casas ou dentro de lugares fechados, onde ninguém está vendo, essas pessoas infelizmente ficaram piores, porque são oprimidas e suprimidas por um desejo inflamável de fazer coisas erradas, porque se sentem presas pela religião. Esse é o problema de sermos religiosos, porque a religião te prende e te sufoca, mas Cristo te liberta.
e te direciona. O Espírito Santo de Deus, ele nunca vai te sufocar. Ele vai te direcionar para um caminho santo, agradável, bondoso, perfeito. Um caminho que ele trilhou para a minha vida e para a sua vida. Um caminho específico, porque Deus trabalha na pessoalidade. Ele trabalha debaixo de propósitos. Então, cada um tem um propósito. Cada um é um ser individual que Deus escolheu vir na Terra por um propósito específico. A Bíblia é bem clara aqui, em 1 Coríntios 5, que não podemos nos associar com pessoas que frequentam templos ou que se dizem cristãs, que professem a fé em Cristo Jesus, mas eles são pessoas que a Bíblia diz bem claro que são devassos, que são avarentas, que são idólatras, que falam mal do próximo, fazem fofoca, que são beberrões, que se embriagam, ok? Pessoas também que comem demais, pessoas que são ladras, pessoas que roubam, pessoas que gostam de se dar bem em cima dos outros. Existem essas pessoas no meio do corpo de Cristo. E Paulo aqui exorta a igreja, e eu estou exortando agora a você e a mim também, porque isso corta para você e para mim, para não andarmos com esses tipos de pessoas. Paulo diz aqui, com esses vocês nem sentam para comer, vocês nem comam juntos. Não andem com essas pessoas. Retirem ele dos seus meios, porque eles podem contaminar o ambiente que você se encontra. Paulo também diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, se você ficar andando com pessoas que não têm a visão, ou que dizem ter a visão, mas têm um comportamento diferente, essas pessoas vão te levar para o buraco, vão fazer você cair, infelizmente, em desgraça. Então eu finalizo esse áudio, que você possa entender, se desassociar dessas pessoas, procurar se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito, que querem crescer, querem edificar, que estão ajuntando. E eu volto a repetir, eu sempre costumo falar sobre isso, que Jesus disse, quem não está juntando está espalhando, quem não está espalhando logo está juntando. Assim que funciona no reino de Deus. Não existe meio termo, não existe mais ou menos, ou você é ou você não é, ou você é do reino ou você não é do reino, ou você faz diferença ou você não faz, ou você melhora ou você piora. Assim que funciona a nossa vida espiritual, emocional e também a material. Tá? Deus abençoe a sua vida, espero que você possa ter aprendido com esse áudio, compartilhe com o máximo de pessoas e nos vemos no próximo áudio.